Parado por pessoal, 52 beleza? horas no Sejam todos deserto. muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme bem interessante de ação, mostrando a luta pela sobrevivência de um soldado atirador de elite que, ao fugir de terroristas, pisa numa mina terrestre em meio ao deserto e fica 52 horas sem poder sair do lugar, lutando contra tudo na esperança de resgate chegar. O filme da vez se chama Campo Minado, de 2017. O filme começa com um atirador de elite chamado Mike, que se despede de uma jovem no aeroporto e depois viajando em um helicóptero para sua próxima missão. Na próxima cena, Mike e seu observador chamado Tommy estão montados em um penhasco com vista para o deserto esperando seu alvo chegar. Tommy é um tagarela por natureza, enquanto Mike tem sua disposição mais séria. Eles notam várias pessoas a pé de um lado e vários veículos armados do outro se aproximando. O alvo de Mike é um homem de 65 anos, terrorista. Enquanto Tommy e a voz no rádio tentam fazer com que Mike tenha sucesso na missão, ele percebe que o grupo se reuniu para um casamento, e que o alvo poderia ser o pai do noivo. A missão se complica ainda mais quando o noivo e a noiva bloqueiam o alvo. Mike é obrigado a ter que atirar no noivo para chegar ao alvo, mas ele não consegue tirar uma vida inocente. Ele mente para o seu centro de comando dizendo que perdeu o alvo. A dupla então é localizada pelos homens armados que protegiam a cerimônia. Então, um breve tiroteio começa, o que faz com que o alvo imediatamente fuja, enquanto Mike e Tommy são forçados a recuarem e os homens armados começam a persegui-los. Durante a fuga, eles danificam seu GPS e se escondem atrás de uma formação rochosa. Os homens armados começam a caminhar em direção aonde eles estão, quando Mike rapidamente cria uma distração inteligente para desviar sua atenção e irem para o outro lado. Depois de conseguirem fugir, a dupla solicita a evacuação, mas são informados de que precisavam cruzar o deserto para chegarem numa aldeia que ficava a 5 horas de distância e lá serem resgatados. Eles seguem a pé resistindo às tempestades de areia e ao calor escaldante. Tommy entretém ou talvez irrite Mike com suas histórias de seu filho em casa. Vendo Mike em silêncio e aparentemente preocupado com alguma coisa, Tommy força Mike a se abrir. Ele revela que está tendo dificuldades em propor casamento à sua namorada Jenny. Tommy zomba dele por estar nessa situação e assustado com isso, mas também lhe dá conselhos dizendo que inicialmente os casamentos podem ser difíceis, porém com o tempo você pega o jeito. Ainda caminhando pelo deserto, o vento traz um sinal de alerta. Uma placa enferrujada voa e cai bem na frente deles, mostrando-os claramente que ali era um local de risco. Mike leva aquele sinal de alerta muito a sério, lembrando que 33 milhões de minas terrestres foram enterradas no deserto nos últimos 40 anos. Tommy garante que é apenas um truque do povo berbere para manter os inimigos afastados. Porém, Mike ainda está processando os riscos com cautela e sua mente preocupada com o sinal de alerta. Despreocupado, Tommy anda para trás alguns metros. Do lado fica imóvel por 52 horas no deserto. E uma explosão se segue. Tommy havia pisado em uma mina terrestre. Enquanto fica temporariamente surdo, Mike dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique, onde seu pé esquerdo tinha pisado. Ele congela em estado de choque e a areia da explosão começa a limpar. Tommy sobreviveu à explosão, mas suas pernas abaixo dos joelhos foram amputadas. Ele então grita e estremece de dor. Mike, incapaz de se mover, luta para acalmá-lo. Quando nada parece funcionar, Mike menciona o filho de Tommy, o que lhe dará alguma motivação, e ele é capaz de injetar morfina em sua perna, que os fuzileiros navais carregam sempre no bolso da frente. Vendo o grande sofrimento de seu parceiro, Mike oferece tirar o pé da mina para o ajudar. Ele especula que talvez a mina em que pisou é velha e extinta. Mas Tommy o avisa para não fazer isso, então ele puxa sua arma e aponta para sua cabeça. Ele diz a Mike que ele deve sobreviver não importa o que acontecesse e atira em si mesmo. Mike grita desesperadamente de tristeza. Ele está preso no deserto sozinho e incapaz de se mover. Ele logo cansa de ficar em pé e fica de joelhos. Então percebe que deve de alguma forma buscar o rádio caído ao lado do corpo de Tommy, que estava a alguns metros de distância. Ele tem a ideia de amarrar o cadarço do sapato a um machado e puxar a bolsa do rádio para perto de si. No entanto, ele descobre que a bateria do rádio tinha se esgotado e a reserva estava no corpo de Tommy. Mike fica abatido, mas pensa em um outro plano. Ele faz um arranjo improvisado para carregar a bateria do rádio usando energia solar. Ele então consegue entrar em contato com seus superiores e pede evacuação imediata. Porém, ele é informado de que os helicópteros de resgate não podem voar até sua localização por causa das frequentes tempestades de areia. Mas se tudo corresse bem, um comboio o resgatará em cerca de 52 horas. Mike fica frustrado com a resposta e o major então sugere que ele tente cavar uma trincheira e pular nela, o que apenas resultaria na perda de um dos membros não vitais na explosão da mina, assim sem correr risco de vida.
Mike, porém, decide aguentar e esperar pelo resgate, estabelecendo uma contagem regressiva em seu relógio. Então, outra tempestade de areia maciça surge no horizonte e o atinge com força total. Ele consegue suportá-la sem sair do local, com o pé na mina. Assim que acaba, a primeira coisa que ele percebe é que a tempestade trouxe o corpo de Tommy e, portanto, a bateria reserva bem ao lado dele. No entanto, agora o rádio ficou muito longe de seu alcance. As horas passam, Mike fica sem água e fica cada vez mais desesperado e às vezes considera a ideia sobre atirar em si mesmo. Ele então percebe um Berbere vindo em sua direção, caminhando em zigue-zague. Mike tenta avisá-lo sobre as minas terrestres, mas o Berbere imita suas ações, aparentemente tirando sarro dele. Mike tenta explicar seu problema ao homem Berbere, mas ele somente insiste dizendo que Mike deve dar o próximo passo. Ele então pega o cantil de água de Mike e vai embora para algum lugar. Completamente desidratado e desesperado, Mike começa a beber sua própria urina, quando percebe um pequeno Berbere vindo em sua direção, trazendo de volta seu cantil de água. Ela o entrega e, para seu alívio, está cheio com água. Mike então consegue saciar sua sede. Embora a menina não fale palavra alguma, usando seus soldadinhos de brinquedo, ela aparentemente diz a Mike que ele tem que sair da mina e seguir em frente. Mike diz a ela que ele não pode se mexer e a pede que vá buscar o rádio para ele, mas a menina não entende. Desesperado, Mike fala mais alto, assustando a garota, que logo sai correndo para longe dele. A noite cai e a temperatura começa a despencar. Mike acende uma fogueira para se manter aquecido, então, após algum tempo, ele começa a ouvir ruídos de animais selvagens se aproximando. Ele pega seu telefone e olha as fotos de sua namorada para se manter distraído e encontra um vídeo dela. No vídeo, Jenny diz a ele que o está esperando de volta. Acrescenta dizendo que Mike deve ganhar a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Então ele começa a ficar emocionado e com medo de nunca mais a vê-la. Cansado de tudo o que estava acontecendo, ele começa a adormecer, mas de repente o fogo se apaga e ele se encontra rodeado por animais selvagens. Ele tenta assustá-los com sua arma, mas falha. Talvez se ele tivesse assistido um pouco mais de A Prova de Tudo com Bear Grylls, se sairia melhor nessa, mas enfim. Os animais arrastam o corpo de Tommy para longe, então um deles começa a avançar em direção a Mike. Porém, usando sua lanterna, ele consegue atirar em um deles que, ao correr, pisa numa mina terrestre, causando uma explosão e afugentando os outros para longe. A manhã chega e o mesmo homem Berbere aparece novamente. Ele diz a Mike que ele tem muita sorte, pois sobreviveu até agora mesmo depois de pisar em uma mina terrestre e passar a noite no deserto com animais selvagens. Ele mais uma vez sugere a Mike que dê um passo à frente, porém Mike não dá ouvidos e diz que ele provavelmente sabe a localização das minas, pois ele sempre anda em um padrão. O Berbere responde que não sabe onde estão as minas terrestres e só anda em zigue-zague porque é mais seguro do que andar reto. Mike novamente pede a ele para buscar seu rádio. O homem finalmente concorda e pega o rádio para Mike e então segue seu caminho. Mike verifica o relógio e ainda faltava 24 horas para a ajuda chegar. Ele então devagar começa a ter alucinações vendo Tommy acordar de sua morte. O Tommy imaginário motiva Mike e diz a ele que ele vai sair dessa vivo. O sol se põe novamente e Mike começa a pensar sobre todos os erros que ele cometeu em sua vida. Ele começa a se arrepender de ter deixado sua namorada Jenny sozinha e vindo para aquela missão. Então novamente se encontra cercado por animais. Esses, com o tempo, nem mesmo as minas explodindo os espanta. Mike começa a atirar sem rumo neles no escuro, mas os animais ainda o atacam. Ele então se perde em seus pensamentos enquanto luta contra os animais selvagens. Conforme o sol nasce, Mike acorda de volta à realidade e vê que os animais selvagens que o atacaram estavam mortos ao redor dele. Apesar de estar sozinho e não poder se mexer, ele conseguiu matar todos. Mike está naquele deserto sozinho, com o pé sobre a mina e sem se movimentar já por 45 horas. Todo esse tempo que o morador Berbere dizia a ele para seguir em frente com sua vida e voltar para sua namorada era de fato literal. Mike está aliviado por estar vivo, apesar dos ferimentos não letais de armas de fogo que sofreu no impasse. Ele então começa a chorar, talvez por estar aliviado sabendo do fato de que será salvo ou por estar com raiva por não ter percebido antes o que precisava fazer. Seja qual fosse o motivo, uma coisa era certa: esse incidente mudaria sua vida completamente e o fez aprender uma valiosa lição. Ele então dispara o sinalizador e desaba no chão. A equipe de resgate o encontra e o leva daquele lugar onde ele tanto sofreu. Chegando de volta em seu lugar, no aeroporto, Jenny estava esperando por ele com lágrimas de felicidade nos olhos. Mesmo antes de abraçá-la, ele se ajoelha como fez em diferentes fases de sua vida e então a propõe em casamento, prometendo não deixá-la sozinha novamente. Eles então agora podem seguir em frente, um passo de cada vez.
Obrigado por assistir. Se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com